Oi, meus amores dos sextos anos, tudo bem com vocês? Então, vamos lá para o nosso resumo da aula do capítulo 7, né, que fala um pouquinho aí dos níveis de organização dos seres vivos, né? Também fala um pouco de alguns sistemas, e vamos lá para o nosso resumo de aula. Então, os níveis de organização dos seres vivos, ele deverá obedecer a seguinte ordem, né? Todos os seres vivos, formados por células, as células formarão os tecidos darão origem aos órgãos, os órgãos darão origem aos sistemas, e daí teremos a formação de um organismo completo. Vamos lá. Vimos que o tema é sobre células, né, tipos de células, falar de célula. Célula é a unidade básica, estrutural e funcional de uma vida. Podemos classificar as células como unicelulares, ou pluricelulares, ou multicelulares, né? E também como características que determinam, né, a sua complexidade, como eucariontes ou procariontes. Nós temos aqui duas células, a animal e a vegetal. São células eucariontes, tá? Multicelulares ou também pluricelulares. A célula que seria de classificação procarionte e unicelulares são justamente as células bacterianas, tá certo? O seu núcleo é solto, né? O seu material genético apresenta sem nenhuma proteção, sem nenhum núcleo, tá certo? É desorganizado. Os tecidos, né? Depois que vimos um pouquinho de célula, vamos agora para o segundo nível, que é os tecidos. Quais são os tipos de tecido? Temos o epitelial, muscular, nervoso e o conjuntivo. O conjuntivo vai apresentar subdivisões de tecidos. Vamos ver lá na frente. Vamos lá. O que são tecidos? São formados por células, tá? Apresentam estruturas, né, e função semelhantes, né? Quais são os tipos de tecidos? Nós temos o tecido epitelial, o muscular, conjuntivo e o nervoso. Tecido epitelial, qual é a função dele? Revestimento e realização de secreções. Tecido conjuntivo, preenchimento entre as células, darão sustentação, transporte e defesa do organismo. Tecido nervoso está interligado ao nosso cérebro. Receber mensagem, conduzir estímulos, tá? Tecido muscular, movimentação, locomoção de todos os seres vivos, seja do membro superior, inferior. Tecido epitelial, quais são as características principais? Tecido flexível, apresenta algumas substâncias entre células, poucas substâncias, tá? Reveste, protege o organismo, ele cobre toda a superfície e forra a cavidade dos órgãos, como estômago, coração. Também ele funciona como uma barreira de agentes estranhos, agentes patogênicos que podem nos trazer doenças, como vírus, bactérias e fungos. Daí, as imagens que eu apresento para vocês aqui, ó, eu tenho 4 imagens do meu lado esquerdo, 3 imagens do meu lado direito. Então, são formas variadas do tecido epitelial que podemos ver através do microscópio. Então, a pele, a boca e o esôfago, ele terão características, né, do tecido epitelial diferente se fosse a formação do tecido epitelial em relação às nossas fossas nasais, à nossa traqueia e nossos brônquios. Se vocês perceberem aqui, ó, é, o, a característica dos alvéolos pulmonares, o revestimento desses vasos, né? Ele tem um tecido epitelial diferente também da pele, da formação da boca e do esôfago, das nossas fossas nasais, traqueia e brônquios, né? Como aqui, ó, a uretra e a bexiga urinária, também revestida pelo tecido epitelial, característica diferente, né? Uma terão as células bem maiores, né? De forma bem circulares, né? E já na uretra, eles terão as células mais longas, né? Formato em prisma, né? Como também o nosso estômago, é também de formato prismático. Bem característico, inverso da uretra, né? Mas eles são um pouco semelhantes. Veja que a célula é mais no meio, né, da camada, e aqui ela é um pouco abaixo do meio da camada. Então, são tipos de camadas das células do tecido epitelial, que vão revestir e proteger alguns órgãos. Tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo, ele é um dos tecidos que vão apresentar outros tipos, né, de tecidos dentro do conjuntivo. São subdivisões, como o tecido conjuntivo
temos o cartilaginoso, tecido conjuntivo, temos o ósseo, tecido conjuntivo, temos o tecido sanguíneo e o tecido adiposo. Tá? O tecido conjuntivo ele apresenta células que não estão unidas entre si, né? Vai apresentar alguns espaços entre uma célula e outra, tá? Por isso que o nome é intercelulares, entre células. Vamos lá. O tecido conjuntivo, ele vai ter uma função. O tecido conjuntivo, propriamente dito, ele vai realizar um preenchimento entre as células. O tecido adiposo, ele também vai ter preenchimento e vai fazer armazenamento de reservas. É o que vai dar proteção, né? Vai ter a camada gordurosa. O tecido ósseo dará a nossa sustentação e o tecido cartilaginoso também sustentação. Então, resumindo, o tecido conjuntivo ele tem a função, o preenchimento e a sustentação do nosso tecido, do nosso organismo. Tecido conjuntivo, propriamente dito, o que ele vai fazer? O tecido conjuntivo, propriamente dito, é um tecido de preenchimento que estará distribuído por todo o nosso corpo. Ele vai preencher alguns espaços que tornam-se vazios, tá? Ele vai ter a função de revestir estruturas e não estar interligado com outros órgãos. Temos uma substância muito importante que vai estar entre as células, são algumas fibras, né, que vai dar sustentação ao tecido conjuntivo, né? Daí, o tecido conjuntivo cartilaginoso, ele já está dizendo cartilagem. Cartilagem quer dizer é um tecido menos rígido do que o osso, né? E mais flexível que o osso. É rico também em algumas substâncias. Então, o tecido conjuntivo cartilaginoso, ele estará presente nas nossas partes do nosso corpo, como nariz, orelha, traqueia, nossas vértebras, as nossas costelas, tá? Então, ele vai ter a função de sustentação. Temos aqui como é que seria uma célula do tecido cartilaginoso, né? A imagem ilustrativa, mas onde tiver a partezinha de cor azul, são justamente parte do nosso corpo, algum órgão que terá a presença do tecido cartilaginoso, uma traqueia, tá? Nossa orelha, nosso nariz. Tecido conjuntivo adiposo, né? Como eu já falei, é um tecido que apresenta células de gorduras, tá? Além de preencher alguns espaços vazios entre as células, vai ter a função aí de armazenar material nutritivo, né? Que no caso principalmente é a gordura, vai ser a nossa fonte de energia, que serve também como isolante térmico. Por que isolante térmico? Porque vai ser uma forma de evitar a perda do calor para o ambiente externo. Tá? Outra função do tecido conjuntivo adiposo é justamente ele vai sustentar e proteger alguns órgãos, né, como os rins, e amortecer também em relação a choques mecânicos, né? Tipo, quando você está caminhando, pode haver um impacto, né, dos pés com o solo durante uma corrida. Então, quem vai dar esse amortecimento e de proteção, de amortecer, é o tecido conjuntivo adiposo. Temos aqui também outra imagem ilustrativa mostrando, né, onde tiver a cor amarelada, é justamente as células adiposas. Tá? Tecido conjuntivo ósseo é um tecido que vai dar origem à formação do nosso esqueleto, do nosso corpo, como função de sustentação. Né? O osso ele é sólida, dura e também resistente. Ele vai ter fibras colágenas, que é uma fibra importante, que vai fazer com que haja essa sustentação, essa resistência. É um tipo de colágeno, é um tipo de uma proteína, mas ela vai ter formação de fibras, né, que vai associar com nossos sais de cálcio e fósforo, que é o que vai juntando esses três conteúdos, esses três itens, vai proporcionar aí a rigidez e a resistência aos ossos. Tecido, né? O nosso corpo esquelético, ele tem o nosso osso esquelético, né? Que dá formação ao nosso sistema esquelético, ele terá a característica, tá? Tem a parte óssea, que é uma parte esponjosa, e tem uma parte que ela é compacta, né? A parte de dentro é um pouco esponjosa, a parte de fora do osso, ela é mais compacta. O tecido conjuntivo sanguíneo, tá? O sanguíneo, ele vai ter substâncias intercelulares também. É líquida, vai dar a formação do nosso plasma sanguíneo,
formado de água, 90%. O sangue ele vai possuir tipos de células, como glóbulos vermelhos, tá? Que é justamente, qual é a função dos glóbulos vermelhos? É combinar com oxigênio e transportar células ao corpo. Ele vai possuir uma célula chamada hemoglobina, tá? Que é uma substância vermelha, que vai ter essa relação com o oxigênio. Já os glóbulos brancos, ele vai estar associado à nossa defesa do nosso organismo. Ele vai produzir anticorpos, substâncias que vão defender o organismo contra a ação de substâncias estranhas que venham interferir ao nosso organismo. E as plaquetas, que vai participar dessa coagulação do sangue. Daí, temos aqui uma imagem, né, que demonstra, né, a coloração da plaqueta, a formação da plaqueta, os glóbulos brancos, por que é o nome glóbulos brancos, e os glóbulos vermelhos. E o plasma. Então, ele faz todo o tecido sanguíneo. São elementos importantes do nosso tecido sanguíneo, tá certo? Então, o sangue ele vai estar conduzido, né, será transportado para o nosso organismo, né, todo o nosso organismo. Tecido muscular. Tá relacionando, né? É o tecido que vai realizar aí, contrair e relaxar os movimentos, né? É um tecido muito abundante do corpo, precisa de maior parte da energia corporal para realizar a função do nosso corpo, do nosso movimento, né? A função do nosso movimento, do nosso corpo, né? Realizar movimentos dos membros superiores, inferiores, né? Daí, o tecido muscular, ele vai ter alguns tipos, né? Tipos que vamos identificar alguns exemplos. Tipo, o que seria o tecido muscular estriado esquelético, né? Ele vai dar origem à formação dos músculos do peitoral, dos bíceps e tríceps. Já o tecido muscular não estriado ou liso, ele vai ser justamente o que vai encontrar na parede do estômago, nos intestinos grosso, delgado e no esôfago. E já o tecido muscular estriado cardíaco, já está dizendo cardíaco, né? Ele vai estar presente no miocárdio, que é o músculo do coração. Né? Temos aqui alguns movimentos, né, do peitoral, dos bíceps, né, a realização dos membros inferiores, né, para deixar rígido algumas partes do nosso corpo, né, alguns músculos. Tecido nervoso. Tecido nervoso é responsável pelo processamento da informação do corpo humano, tá? A principal células, as principais células do tecido nervoso são os neurônios, que ele vai fazer essa transmissão de impulsos nervosos pelo organismo, tá? Os neurônios, ele vai ter uma estrutura que vai agir como receptor, ele vai receber a mensagem e depois ele vai fazer um estímulo dessa mensagem, né? É como ele fosse receber a mensagem e aí responder a mensagem, né? Quem vai fazer essa conexão justamente com o cérebro, né? Estímulo que pode ser mecânico, químico e térmico. Esses estímulos estão transformados em impulsos nervosos e estão transmitidos para o cérebro, como eu falei. E o órgão formado por vários neurônios também. Então, tudo isso aí, ó, armazenar informação, lembrar de algo. Então, tudo que sabemos sobre o funcionamento do ser vivo é justamente essa caracterização. Os neurônios é que passam a mensagem para o nosso cérebro para poder armazenar as informações, né? Temos aqui uma imagem do nosso neurônio, né, em conexão com o cérebro, né? De maneira que como é que vai acontecer o funcionamento da mente humana, né? Um exemplo importante que eu coloquei aqui, ó, quando a pessoa decide segurar um objeto, o cérebro envia a mensagem para os músculos, tá? Que irão se mover, né? Então, quando a pessoa segura o objeto, automaticamente o cérebro ele vai dar uma lâmpada acesa, né? Informando que os músculos começarão a movimentar, né? Como aí tem uma pessoa segurando um halteres, né? Para fazer movimento aí para a musculatura dos bíceps. Então, essa mensagem, essa conexão do músculo com o cérebro e o movimento, são justamente quem vai realizar são os impulsos nervosos, que vão ser transmitidos pelos nervos, né? Que é onde vai ter as células musculares. Exemplo,
Quando o jogador de futebol vai chutar ao gol, seus olhos enviam ao cérebro informações sobre a posição do gol e do goleiro. Essas informações são transmitidas por meio de impulsos nervosos que se propagam pelos nervos até chegar ao cérebro, onde serão interpretados. Então, ó, recebe a imagem, né? É interligada à interpretação através dos impulsos nervosos, essa interpretação vai estar no cérebro, e depois os impulsos nervosos vão fazer com que haja a ação muscular. Em resposta, o cérebro envia, também por meio de impulsos nervosos, informações para determinados músculos que se mexerem e chutar a bola de modo desejado. Então, tipos de básicos de tecido do corpo, né? Então, aqui, ó, o tecido da epiderme, parte mais fora da pele humana, é o epitelial. O tecido da derme é a camada situada abaixo da epiderme, né? Vai estar a parte de dentro da pele. O tecido adiposo, a gordura, que localiza assim abaixo da derme, né? Que é o tecido adiposo é um tipo de tecido conjuntivo. Os músculos que produzem movimentos do corpo, né? Que é formado por grande parte, né? Por tecido muscular, né? Para realizar a movimentação, né? O cérebro, temos aqui, é constituído pelo tecido nervoso, como a gente falou dos neurônios, impulsos nervosos. A parte mole, como orelha, nariz, é formado por cartilagem, que é um tipo de tecido conjuntivo, né? Temos aqui o sangue, né? Coloquei aqui, o sangue é um tecido sanguíneo que faz parte da família do tecido conjuntivo, né? É um material líquido que vai transportar e vai nos defender, né? Realizar a defesa, e o tecido ósseo, né? Que também é um tecido conjuntivo, que é o material que vai nos dar a sustentação, né? E realizar o sistema esquelético, né? A formação do sistema esquelético. Órgãos e sistemas, olha que legal. Para falar de órgãos, falando de células, tecidos, estamos em órgãos e sistemas e depois organismo. Então, órgãos são agrupamentos de tecido. Por que a pele não é um tecido e sim um órgão? Primeiramente, a parte de dentro da pele é a derme, então é o tecido conjuntivo. A parte de fora da pele é a epiderme, que é o tecido epitelial. Assim também vai ocorrer com o estômago. O estômago possui tecido epitelial, que vai revestir, vai ter o tecido muscular, né, que vai estar interligado na parede do estômago, tecido conjuntivo, e vai realizar o tecido nervoso, porque está interligado ao nosso cérebro, né? Nos alimentamos, realizamos a nossa digestão, né? Quanto mais comemos, o estômago também vai ter a propagação de dilatar, né? Então, tudo isso aí é um mecanismo do estômago. Um órgão não funciona isoladamente dos outros, ele necessita de outras estruturas e órgãos do corpo para realizar seu trabalho. Então, órgãos trabalham em formação de um sistema, um depende do outro, né? Para realizar tanto as suas funções específicas no nosso corpo, eles trabalham em conjunto, né? Para desempenhar funções semelhantes. Então, o que dá origem aos órgãos serão os sistemas. Então, quem são esses sistemas? Vou resumir aqui, ó. Temos o sistema digestivo, que realiza as funções relacionadas à digestão dos alimentos e à absorção dos nutrientes. Temos aqui a boca, o esôfago, o fígado, o estômago, o intestino delgado e grosso e o pâncreas, tá certo? O pâncreas está aqui. Então, boca, esôfago, estômago. Temos o fígado, né, que também são órgão, né? Temos o pâncreas, o intestino grosso e o intestino delgado. Né? Temos aqui o mecanismo, né? Primeiramente a ingestão, que é levada à boca ao mastigar, depois ele vai estar presente no nosso esôfago, no tubo, né? Para poder chegar ao nosso estômago, formato de bolo alimentar, né? Porque aí vai deixar de ser alimento e vai passar a ser um processo químico, né? Químico. Depois é passado aí para o nosso intestino delgado, né? Porque ele já está absorvendo aí os nutrientes necessários, e o que não for necessário será eliminado, né? Os nutrientes que não forem necessários, nos eliminamos, certo? Para depois passar para chegar ao final, né, de todo o processo da nossa digestão, que é o intestino aí. O outro intestino, e aí é liberado, né? Finalmente é expulsado pelo reto.
né? Intestino grosso, delgado, intestino grosso. Então, vamos lá. Sistema respiratório. Realiza as trocas gasosas. Né? Sabemos oxigênio e liberamos gás carbônico. Então, como é que são o mecanismo? Temos aí as fossas nasais, cavidade vocal, a faringe, laringe, traqueia, os brônquios e os pulmões. Logo abaixo do pulmão tem um músculo que vai fazer essa movimentação de ventilação. Inspira, expira, tá? O diafragma. Então, passando aqui para vocês, né, toda a relação, né, o nariz, a cavidade nasal, a faringe, né, toda a laringe, a traqueia, os brônquios e os pulmões, tá? E o sistema cardiovascular, né, é um sistema que vai estar interligado o coração, o sangue e os vasos sanguíneos, né? É um sistema que vai transportar nutrientes e gás de oxigênio para todos os tecidos do corpo humano, epitelial, muscular, conjuntivo, nervoso, certo? E por meio do sangue. Além disso, ele é responsável pelo transporte de resíduos das células para o sistema responsável por sua eliminação. Então, o sistema cardiovascular ele se resume em coração, sangue e os vasos sanguíneos. O urinário. O urinário vai filtrar o sangue, eliminar os resíduos, que vai atuar na regulação da pressão das artérias e na manutenção do equilíbrio do volume do sangue. Então, tanto o sistema urinário feminino e masculino, né, eles apresentarão os órgãos principais: rins, ureteres, bexiga e uretra. Sabemos que os rins ele filtra o sangue, né? Temos a bexiga urinária, né? Mostrando para vocês aí, quanto mais tomamos água, né? Ingerimos líquido, automaticamente a bexiga tende a dilatar. Se dilatar demais, eliminamos também proporcionalmente. O sistema endócrino, ele está ligado à regulação de atividades corporais, né, por meio tanto de liberação de certas substâncias, como controlar e regular outros órgãos e tecidos. Né? É o estudo dos hormônios, na verdade. É composto por algumas glândulas, como tem apresentando para vocês aqui, tanto do homem quanto da mulher. Né? Órgãos que vão ajudar no metabolismo, na reação, né, química. Temos aqui o sistema nervoso. O que é que o sistema nervoso vai relacionar? Produção e transmissão de informações do corpo, por meio de emissão dos impulsos nervosos. Quem são esses órgãos principais? O encéfalo, a medula espinhal e os nervos. Né? O encéfalo está ligado à parte do cérebro. Sistema esquelético. Sustentar o corpo, proteger os órgãos internos, atua também na movimentação do corpo, na proteção da nossa medula óssea. O sistema esquelético é formado pelo tecido ósseo, né? Terá a presença também de cartilagem e articulações. O sistema linfático ele vai compor os vasos linfáticos, né? Incluindo aí o baço. O que quer dizer isso aí? O sistema linfático está interligado a justamente o mecanismo do sangue, né? Os vasos, artérias, né? Então ele vai ter essa relação, transportar vitaminas, gorduras, proteínas, também vai ser proveniente da digestão para o sangue. Então, o baço é o maior órgão do sistema linfático, é o que ele vai dizer que vai ser bom para o organismo e ruim. O que for ruim, ele elimina. O tecido muscular atua na execução de movimentos, como manutenção da postura, produção de energia, né, térmica, né, é formado por músculos, né, que vai dar também a proteção até mesmo para o esqueleto, né? Então, a contração de um braço, né, de uma perna, também vai estar interligada tanto aos músculos quanto ao sistema esquelético. Temos aqui ó, movimentos, né, muscular, mas está ligado também ao sistema esquelético também. E o sistema reprodutor. Temos aqui os órgãos reprodutores masculino e feminino. Né? No homem, os principais órgãos são os testículos, próstata, uretra e pênis. Na mulher, ovário, vagina e a vulva. Então, o sistema reprodutor é outro tipo de sistema que está
interligado à formação do organismo. Então, a gente viu célula, tecido, órgãos, sistema e organismo. Sistema reprodutor é um outro sistema, né, que vai atuar na reprodução, na produção de hormônios sexuais também, né, e vão apresentar órgãos diferentes, tanto do homem quanto da mulher. Então, deixo aí meu abraço virtual para vocês, um beijão para vocês, né, já está disponível essa videoaula para que vocês possam assistir várias vezes, né, juntamente com esse resumo bem legal, eu fiz com muito carinho, dedicação a vocês. Então, até mais, até a nossa próxima videoaula, até a nossa próxima aula online, tá certo? Qualquer dúvida, a gente tira na nossa aula, nossa sala de aula, né, virtual. Então, um beijão e até a próxima.